Olá, boa noite a todos. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras do projeto Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar, trazendo aí casos e experiências dos nossos alunos no processo de candidatura, uma inspiração aí para muitos jovens e famílias que estão cogitando, avaliando a possibilidade de estudos no exterior. Então, a gente vai compartilhar aqui 7 casos reais de alunos daqui para fora, desde a entrada no projeto e como que foi o processo de candidatura, resultados que obtiveram e onde eles estão hoje. Bem, antes de começarmos, trazendo sempre aqui nossa análise de perfil, uma forma fácil de alunos e famílias, né, entenderem o seu potencial para esse projeto de estudos no exterior. Coloquei aqui no nosso chat também o link direto para essa análise de perfil, que com poucas informações nós conseguimos fazer uma análise do potencial do estudante para estudos no exterior. Então, quem quiser, que ainda não fez, só preencher essas informações e um dia conseguimos fazer uma devolução para cada um. Trazendo também já os próximos eventos que estão para acontecer, para vocês se inscreverem. Na quinta-feira agora, faremos um webinar sobre se não for nas melhores faculdades do mundo, não vale a pena. Será que realmente isso é verdade? Né? Um dos mitos aí que muitos alunos e pais, famílias pensam que se não for realmente uma faculdade muito, muito top no exterior, não vale a pena, né, o projeto, e a gente vai trazer aí alguns dados, algumas informações importantes e relevantes sobre isso. Na semana que vem vamos falar sobre atividades extracurriculares e no dia 9/8 sobre especificamente bolsas de estudos. Então, quem quiser mais informações específicas de bolsas, só se inscrever no evento do dia 9. E como falamos, né, hoje o nosso tema principal é sobre 7 casos concretos, né, de alunos daqui para fora, do processo de candidatura, como eles começaram o projeto, que tipo de perfil esses alunos tinham e quais foram os resultados e o caminho que eles tiveram para a entrada em uma faculdade no exterior. Então, a pauta principal vai ser essa, a gente vai falar uma rápida apresentação da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece, o processo seletivo também, para que a gente consiga trazer, de uma forma geral, os requisitos de avaliação das faculdades no exterior, porque a partir daí vocês vão conhecer um pouquinho mais os alunos e como que eles realizaram o processo de candidatura conosco. No final, a gente vai falar um pouquinho sobre seleção de universidades, né, a importância dessa etapa, e vamos deixar os últimos 15, 20 minutos para perguntas e respostas. Então, fazendo uma rápida introdução primeiro sobre quem é Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto, já enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior, totalizando mais de 700 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Já foram enviadas mais de 25 mil applications, com aprovações em todas as Ivy Leagues, que são consideradas uma das mais seletivas do mundo, né, um conglomerado de 7 universidades super seletivas, e também, ao longo desses anos, conhecendo pessoas dentro de universidades, né, admission officers, a gente estabelece vários relacionamentos com admission officers, trazendo sempre atualizações e informações para os nossos alunos dentro da Daqui para Fora. Nossa equipe hoje é composta por mais de 40 profissionais formados no exterior, onde não só os mentores têm toda uma bagagem profissional e mentorar e orientar alunos, mas também a vivência de ter feito faculdade fora. Em termos de países, hoje a Daqui para Fora atua em 4 países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e a Holanda. Aqui temos algumas aprovações de universidades dos nossos alunos e também para frisar a todos vocês que a Daqui para Fora não trabalha com nenhuma faculdade em particular ou específica. Todo o trabalho da Daqui para Fora é direcionar cada estudante para a melhor faculdade possível para o exterior e dentro também de uma realidade financeira de cada família. Entendemos que para muitos a necessidade de uma bolsa ou a redução de algum tipo de custo no exterior é necessário, e esse é um aspecto que também nós conseguimos orientar e trazer bastante informação para que isso fique possível e viável dentro de uma realidade financeira de cada família no projeto conosco.
Falando do trabalho de uma forma geral, né, daqui para fora, atua em 3 frentes. As 2 principais é onde os alunos estão no programa conosco, a partir da fase de preparação, que pode começar já desde o 9º ano do fundamental, chegando até o final do 2º ano, início do 3º ano, onde esses alunos têm um mentor ou uma mentora de preparação que acompanha individualmente esses alunos na parte acadêmica, no desempenho das notas da escola, desenvolvimento das atividades extracurriculares, dentro de um planejamento de provas internacionais que esses alunos fazem. A gente já começa a trabalhar com esses alunos, principalmente a partir do 2º ano do ensino médio, realizando essas provas já também com antecedência, e todo o preparo para a candidatura, né? Construção do melhor currículo possível acadêmico e de suas atividades extracurriculares. E ao chegar no 3º ano, os alunos começam o trabalho conosco na fase de seleção e definição da melhor estratégia de aplicação para quais universidades, redações, o trabalho dos textos que são enviados, inseridos em cada candidatura, e o preenchimento das applications, que são os formulários, os documentos, os prazos, toda essa parte operacional de documentação, envio, checagem, nós também orientamos e preparamos para os nossos alunos. E ao longo dos 4 anos, enquanto todo aluno daqui para fora estiver no exterior, nós temos um departamento de apoio e desenvolvimento que dá suporte para os alunos e famílias enquanto o estudante estiver no exterior. Dúvidas do dia a dia, facilita pagamento para a faculdade, vagas de estágio aqui no Brasil, com empresas que já têm programas específicos de alunos que fazem faculdades no exterior. Então, aqui nós trazemos também todo esse preparo e apoio para os nossos alunos. E aí, antes de a gente entrar nos casos reais, né, dos nossos alunos, eu queria primeiro passar com vocês pelo processo seletivo, porque a gente contextualiza os perfis dos alunos diante dos requisitos das universidades. Então, fazendo uma rápida introdução ao processo seletivo, as universidades aqui do Brasil, acho que todo mundo já conhece, né, o principal porta de entrada em faculdades brasileiras é o Enem, ou alguma prova específica ou particular. Então, é um processo meramente acadêmico, enquanto que no exterior esse processo ele é um pouco mais holístico, onde as faculdades vão considerar o aluno na parte acadêmica, mas também nos seus quesitos pessoais. E quais são esses requisitos? Quais são os requerimentos das universidades no exterior? Primeiro, a parte acadêmica. Não temos como fugir disso, né? O primeiro quesito, os primeiros quesitos de avaliação das universidades são os critérios acadêmicos. E a combinação desses fatores, o histórico escolar do estudante do 9º ao 3º ano do ensino médio, ou seja, sua média em geral, dentro da sua escola, o seu currículo também é considerado, o rigor acadêmico em que você se encontra e o nível da sua escola. Então, o histórico escolar é o primeiro quesito. As provas padronizadas, a prova do SAT ou do ACT, que são provas de inglês e matemática, principalmente para as faculdades americanas e algumas faculdades canadenses. A prova do TOEFL ou do IELTS, que são as provas de proficiência de inglês. Existem outros formatos, outras provas também, como o Duolingo, por exemplo, que é uma outra prova que muitas faculdades aceitam, mas, no geral, os nossos alunos fazem a prova ou do TOEFL ou do IELTS. E a prova do Enem, para algumas faculdades no Canadá e na Holanda, pode também ser um requerimento acadêmico da candidatura. Então, dependendo do perfil do estudante, dos seus objetivos e países de interesse, nós orientamos o aluno também para realizar a prova do Enem. Então, a parte acadêmica são esses os requerimentos. Mas, além disso, as faculdades também vão avaliar o estudante dentro dos requisitos pessoais, através das cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola, suas atividades extracurriculares, seus projetos, Olimpíadas, simulações da ONU, projetos voluntários. Então, tudo que o aluno fez e se desenvolveu ao longo do ensino médio também é considerado. Esse é um dos quesitos principais que nós trabalhamos e atuamos com os nossos alunos no programa de preparação, no 9º, 1º e 2º ano do ensino médio. As redações de apresentação para as universidades,
Nesse requisito também, dentro daqui para fora, nós temos o nosso próprio departamento de redação. Então, cada aluno tem um mentor específico com quem trabalha nesses requisitos. E, para finalizar, as entrevistas com os representantes das universidades e para os alunos interessados nas artes em geral, como design, ilustração, animação, cinema, teatro, música. Esses alunos também vão precisar de um portfólio artístico a ser enviado para as universidades. Então, de uma forma geral, como vocês podem ver aqui, o processo seletivo nas universidades no exterior, ela compõe não só a parte acadêmica de avaliação, mas também os critérios pessoais, onde as faculdades têm interesse em conhecer quem é o estudante fora da parte acadêmica. E é baseado nisso que se dá todo o nosso trabalho e orientação, e vocês vão ver aqui agora os casos reais dos nossos alunos diante do processo seletivo que nós acabamos de falar, quem eles eram, né, o que eles fizeram e quais foram os resultados que obtiveram. O primeiro caso é o caso do Pedro. O Pedro era um estudante que começou o trabalho conosco já na candidatura, ele não tinha muita certeza, ele tinha interesse na área de engenharia biomédica ou administração, economia, ainda estava aberto às possibilidades. Era um aluno de excelência na sua escola, né? Era considerado aí um dos melhores, se não o melhor aluno na sua turma de graduação, e sempre também com destaque de uma forma geral ao longo de todo o ensino médio. Nas provas que ele realizou, ele tirou 1.550 já na primeira tentativa do SAT, dos 1.600 possíveis. Na época do Pedro, ele também fez a prova do SAT-2, né, o que eles chamam de SAT Subject, que eram matérias específicas do SAT. Essa prova não existe mais, mas na época ele gabaritou a prova de matemática 2 e de física, e a prova de proficiência de inglês do TOEFL, ele tirou 115 dos 120 possíveis. Então, academicamente, ele estava muito bem, ele tinha grandes potenciais de se candidatar para faculdades muito seletivas. E a nível de atividades extracurriculares, ele se envolvia muito na escola, em tudo que a escola oferecia em termos de projetos, de atividades, ele se envolvia. Mas foi no terceiro ano que ele se envolveu em 2 grandes projetos, um projeto em impressora 3D, em equipamento médico, e um voluntariado no hospital da própria cidade, atendendo e observando o dia a dia de médicos para trazer soluções de engenharia. Além disso, ele fez projeto dentro do INSS e também era um atleta de karatê, né? Pedro se candidatou para algumas universidades, né, desde nomes muito conhecidos, né, como Harvard, MIT, Cornell e Stanford, até tendo resultados bem impressionantes, desde universidades da Flórida, Iowa State, mas o principal e o último resultado que o Pedro teve foi em Harvard. Harvard foi a última resposta que o Pedro teve, e aí ele teve resultado de bolsa de 100% na universidade e acabou escolhendo, e hoje está em Harvard fazendo engenharia biomédica, né? Então, o caso do Pedro é bem interessante porque ele aplicou para várias universidades e o último resultado foi nada mais, nada menos do que Harvard College, né? Outro caso é do Maurício. O Maurício também era um aluno muito bom, ele começou o trabalho conosco no 2º ano, durante o processo decidiu aplicar durante o gap year, ou seja, o ano pós-término do ensino médio, e aí ele fez o curso de interesse dele, era ciência da computação, empreendedorismo, né, era já bem específico nisso, ele já gostava muito desse ambiente, né, de ciências da computação, tinha notas muito boas, uma média aí acima de 9, né, top 5% da sua série, da sua turma. Nas provas, ele fez o SAT, tirou 1.340, e aí, como tinha feito 2 tentativas do SAT, não conseguiu melhorar muito, ele decidiu fazer o ACT para ver se conseguiria um resultado melhor, e conseguiu, tirou 31 de 36 possíveis. E na época também ele tinha a possibilidade de fazer o SAT-2, né, o Subject Test, que são essas matérias específicas do SAT, tirou 720 dos 800 possíveis, e o TOEFL acima de 100.
Vocês vão ver aqui que o TOEFL, né, como prova de proficiência, que é o que a grande maioria dos alunos faz, a grande maioria consegue realmente atingir essa pontuação acima de 100 pontos, que os coloca numa posição, né, sem limite em termos de faculdades. As faculdades mais seletivas vão exigir acima de 100 pontos dos 120 possíveis no TOEFL. A nível de atividades extracurriculares, ele era fundador de uma empresa de assessoria, né, também como tinha esse interesse em ciência da computação, já mexia muito em programação, foi autodidata em JavaScript, fez estágio em uma empresa de tecnologia, foi presidente do Grêmio Estudantil, também muito envolvido, então, com a escola. E durante um programa de verão, né, umas férias de julho, ele conseguiu entrar num Summer Program de Oxford. E aí isso também foi colocado na candidatura dele. Então, Maurício, como vocês podem ver, já dentro do ensino médio, já fazia atividades correlacionadas tanto à tecnologia e ciência da computação e também projetos ligados aí a empreendedorismo, né, do que ele fazia como presidente do Grêmio Estudantil. Ele aplicou para diversas universidades, né, desde as mais seletivas até a faculdades menos seletivas. Foi aprovado em algumas, né, como USF, Texas Tech, Rochester, que é uma faculdade bem fantástica na área de tecnologia e engenharia, e Babson University, que hoje é uma das principais, se não a principal universidade de empreendedorismo nos Estados Unidos. Não só entrou em Babson, mas também conseguiu uma bolsa de 100%. Então, realmente, um caso aí de super sucesso do Maurício. Nosso outro aluno é o Leonardo. O Leonardo, né, começou o trabalho no terceiro ano, a área de interesse dele, economia, administração, dentro dessas áreas. Tinha notas boas, né, a média aí é de 80% a 20% da turma. Fez as provas, né, como vocês veem aqui, TOEFL, 100 pontos, e o ACT tirou 32 de 36 possíveis, o que era muito bom, né, para ele, ajudou bastante em termos de composição acadêmica junto com o histórico. Em termos de atividades extracurriculares, ele era bem engajado nos projetos da escola, né, em eventos, então tudo que era evento ele organizava, né, se prontificava, então era uma pessoa muito de relações públicas, de uma certa forma. Também fazia artes marciais, fazia competições e estava sempre engajado nisso desde muito pequeno. Fez estágio também em uma empresa de consultoria, aplicou para 8 faculdades, se não me engano, e aí fez para algumas faculdades, e o resultado é que ele foi aprovado nas 4 principais faculdades que ele queria: University of Florida, Colorado Boulder, Penn State e Minnesota. Hoje ele está na faculdade da Flórida, na University of Florida, que é uma faculdade que está entre as 50 melhores dos Estados Unidos, uma baita faculdade, principalmente na área de economia e administração. A Business School da University of Florida é considerada uma das mais fortes, principais do país. Nosso quarto caso é a Luísa. A Luísa, uma aluna que começou o trabalho também conosco no terceiro ano, uma aluna muito voltada para áreas políticas, ciências políticas, e já muito engajada nesse sentido. Aluna de excelência acadêmica, estava no seu top 5% da turma, média acima de 90. SATs ficou na casa de 1.480, de 1.600 possíveis, 700 no Subject Test, quando também existia ainda na época da Luísa, dos 800 possíveis. TOEFL, novamente aqui, acima de 100 pontos. Agora, as atividades extracurriculares dela realmente eram impressionantes. Ela fez um projeto com âmbito internacional que conseguiu atingir 6 países, e ela quem criou, fundadora, escreveu um livro durante o seu ensino médio, fazia pesquisa junto à faculdade, à Universidade Federal do seu estado, e também participou de um programa de verão em Yale, né, um Summer Program em Yale. Ela fez várias candidaturas, era uma aluna que também precisava de muita bolsa, então ela precisava diversificar as opções de bolsas em várias universidades, e foi uma das mais competitivas e seletivas, porque são essas também que vão oferecer as bolsas mais generosas. E ela foi aprovada em também diversas universidades de altíssimo nível, como Duke,
algumas liberal arts schools nos Estados Unidos, como Williams e Middlebury, como Grinnell College também, mas também foi aprovada em Columbia, Brown, Duke, Tufts, Vanderbilt, que são faculdades, né, que a gente chama de research institutions, faculdades de grandíssimo porte, e hoje a Luísa está em Columbia, foi uma aluna que conseguiu também se qualificar com uma bolsa de 100% dentro de Columbia. Então, caso de sucesso, né, realmente a Luísa era uma aluna que era muito engajada, ela já tinha um engajamento extracurricular realmente fora de série, mas desde muito nova ela já fazia isso. Então, esse foi um dos grandes pontos, né, diferenciais do perfil. Agora, trazendo o perfil do Felipe. Felipe começou o trabalho conosco no 2º ano, queria fazer economia, ciências políticas, notas altas também na escola, estava no seu top 10% da série, médias acima de 90. Provas, o SAT ficou na casa de 1.490, não conseguiu chegar na barreira dos 1.500. Subject Test 150, TOEFL 110 dos 120 possíveis. E ele também bem engajado em projetos voluntários, e foi um trabalho que a gente fez em conjunto com o Felipe durante o 2º ano, principalmente. Ele conseguiu um voluntariado dentro do Partido Novo, foi presidente do grupo, né, de mentoria da escola, fez um projeto social também na Serra da Capivara e um programa de verão e de economia na GV. Tá? Então, também um aluno que se engajou bastante, né, em termos de atividades extracurriculares, mas vocês podem ver que isso é muito correlacionado à área de interesse, né, ciências políticas, economia. Então, fazia muito sentido a construção do perfil do Felipe. Felipe se candidatou para várias universidades, das mais seletivas, inclusive a London School of Economics, né, faculdade da Inglaterra. Entrou em Georgetown e Swarthmore, e acabou escolhendo Georgetown University. Hoje ele faz parte também do Renova, que é uma iniciativa de renovação da política brasileira, mas está fazendo também um mestrado na Georgetown University. Trazendo o 6º caso, o Henrique começou o trabalho conosco já no 1º ano de faculdade. Ele entrou na Faculdade do Brasil, mas viu que não era aquilo que ele queria e decidiu fazer um processo de transferência para a universidade no exterior, e fizemos esse trabalho com ele. Ele já estava muito claro em relação ao curso ou área de interesse, como economia, ciências políticas. Tinha boas notas, tanto na escola quanto o histórico da faculdade que ele utilizou. Notas das provas, o SAT acima de 1.400 e TOEFL também, de novo aqui, acima de 100, 119, quase gabaritou a prova do TOEFL. E em termos de atividades extracurriculares, né, ele se engajou bastante na empresa júnior da escola, mentor de matemática. Ele já tinha essa aptidão, esse interesse na área de administração, de uma forma geral. Participava também do Grêmio Estudantil, né, e também era um atleta aí de handball. Fez diversas candidaturas, né, ele queria diversificar bastante o nível e rigor de exigência de diversas universidades, e foi aprovado em 5 grandes universidades. McGill, que está entre as 3 melhores faculdades do Canadá, Minnesota, Kentucky, Texas Tech e Boston University, todas essas nos Estados Unidos. Acabou escolhendo McGill, no Canadá, com uma bolsa de 50%, baita faculdade na área de economia, ciências políticas. É uma faculdade também que está aí entre as 50 melhores do mundo. Hoje ele está fazendo um mestrado na Universidade de Toronto com uma bolsa de 70%. Então, Henrique também é um caso bem interessante, né? Como ele entrou no projeto a partir do 1º ano de faculdade, transferiu e hoje está se formando, não só se formando na McGill, mas também na Universidade de Toronto, que é uma das principais faculdades do Canadá. Nosso último caso, o Itek, o nome é engraçado mesmo, né? Mas é o nome dele, Itek. Ele começou o trabalho, né, no 3º ano. Gostaria de fazer engenharia, ele queria fazer engenharia, isso já estava muito claro para ele, né? Só não sabia qual engenharia especificamente. Era um aluno
ok, normal, né? Considerado normal, né? Média 7, né? Já está lá nos seus 50% da série. SAT também não chegou nos 1.400, nem 1.500, ficou na casa dos 1.150, o que também é ok, né? TOEFL, o ITEC não conseguiu chegar nos 100 pontos, foi um aluno que ficou aí na casa dos 90, também uma boa nota, né? Ainda conseguimos olhar um leque grande de opções de universidades. E, em termos de atividades extracurriculares, ele não fazia nada né, extravagante, como vocês viram alguns dos projetos aqui. Ele participava dos esportes, né, na escola, fazia alguns projetos acadêmicos, algumas coisas que a própria escola oferecia e estava tudo bem. Ele veio de diversas universidades, né, se candidatou para várias universidades, faculdades até bem seletivas para curso de engenharia, algumas delas são realmente bem seletivas, como Georgia Tech, Purdue, University of Washington, e aí foi aprovado em 3 universidades, São José State, San Diego State e Illinois Tech. Acabou escolhendo Illinois Tech, e aí se formou, entrou para Illinois Tech, e aí durante a faculdade ele transferiu e se formou, vai estar se formando, na verdade, esse ano na Johns Hopkins University. Esse é um caso bem interessante, porque o ITEC, na verdade, ele começou em uma faculdade e já estando lá, ele fez um processo de transferência para se formar em outra universidade, ainda melhor academicamente, porque ele conseguiu se tornar um aluno, um candidato ainda melhor, mas já estando lá. Então, a gente gostaria de compartilhar esse caso do ITEC específico, porque eu acho que ele traduz muito o perfil de vários alunos, né, brasileiros, considerados normais, vamos dizer assim, né, em termos de notas 7, SAT na casa dos 1.100, 1.200, né, o que são boas notas, mas que muitas vezes os alunos acham que não conseguiriam entrar em grandes universidades. E aqui o caso do ITEC é bem isso. Ele hoje está se formando em Johns Hopkins, que nada mais é do que a 12ª melhor faculdade de engenharia dos Estados Unidos. O ITEC, quando ele começou o trabalho conosco, ele ainda não tinha decidido se iria fazer faculdade fora ou não. Isso também é um ponto bem interessante, porque muitos alunos que entram no programa conosco começam o preparatório conosco junto com os vestibulares do Brasil. Ou seja, alunos querem ter mais portas abertas lá na frente para poder escolher. E essa foi a ideia do ITEC em fazer o projeto de candidatura junto com o vestibular, para depois definir diante das opções que ele tivesse de resultados positivos lá fora comparados ao do Brasil. Então, ele fez o processo de envio das candidaturas conosco no final do 3º ano, junto com os vestibulares do Brasil, e aí os resultados das faculdades brasileiras, elas saem bem rápido. Em janeiro, fevereiro, os alunos já sabem para qual faculdade foram aprovados. E aí, como os resultados no exterior só saem a partir de abril, ele decidiu que começaria a faculdade aqui no Brasil, porque ele não saberia que tipo de aprovações ele teria no exterior, e ele começaria o 1º semestre na faculdade aqui no Brasil, e durante a faculdade, diante dos resultados que ele tivesse no exterior, avaliaria se realmente faria sentido ele fazer faculdade fora ou não. Então, quando ele começou a receber os resultados, né, teve aquela aprovação de 3 universidades em abril, ele definiu, viu a experiência que ele estava tendo aqui no Brasil, estava gostando, mas também queria experimentar e ver como é que seria uma experiência em uma faculdade no exterior. Então, em maio, que é quando é o mês de confirmação da matrícula em faculdade no exterior, ele decidiu que trancaria a faculdade aqui do Brasil para o 2º semestre e começaria a faculdade no exterior naquele semestre. Então, lá foi ele, em agosto, para a Illinois Tech, deixando uma matrícula trancada de faculdade aqui no Brasil. E chegando na Illinois Tech, ele começou a ver como é que era uma vida universitária full-time, né? Se engajou muito nos projetos e atividades da faculdade, principalmente no Student Organizations, né? Os Student Clubs, as organizações estudantis que as faculdades oferecem. Logo de cara, ele se envolveu no clube de engenharia da universidade, porque já era uma área que ele gostava muito, ele já era engajado nisso, e ele se envolveu com o projeto, com a organização estudantil de engenharia, e naquele semestre, naquele 1º semestre da faculdade, essa organização
estava participando de uma competição de um trem a vácuo que seria colocado em prática na SpaceX, lá na Califórnia, caso o time dele fosse vencedor, dentre outras universidades que estavam competindo. E aí, nada mais, o time dele conseguiu, né? Foi um dos times contemplados, e no primeiro ano de faculdade, lá foi ele, com o time da Organização Estudantil de Engenharia da Illinois Tech, colocar esse protótipo de trem a vácuo em prática na SpaceX. Então, já para um aluno de engenharia, já ter a oportunidade de ver isso em prática, já lá na Califórnia, e né, colocando realmente a mão na massa, foi uma experiência fantástica já no primeiro ano. Então, eu já estava muito engajado com isso, estava gostando demais da faculdade, do que a faculdade proporcionava para ele, com laboratórios, pesquisa, investimento. Só nessa organização que ele se engajou, se envolveu de alunos de engenharia. Além desse trem a vácuo, ele também estavam fazendo outros protótipos, né, como uma bicicleta em formato de gota e várias outras coisas. E no segundo ano, ele decidiu que realmente ficaria por lá, né, deixou a matrícula trancada aqui no Brasil, mas ia continuar por lá mesmo. E a partir do segundo ano, ele viu que muitos alunos que iam para lá, na verdade, os poucos alunos brasileiros que iam para a Illinois Tech, não conheciam muito bem, né, a faculdade, tinham dificuldade de suporte, e aí ele decidiu que criaria, junto com um amigo, a Brasa, que nada mais é que uma organização estudantil de alunos brasileiros em diversas universidades no exterior, mas na época, na faculdade do ITEC, na Illinois Tech, não existia essa organização, né? E ele decidiu fundar, e foi o fundador da Brasa na Illinois Tech, né? E aí conseguiu dar suporte para mais alunos brasileiros, promovendo, inclusive, a cultura brasileira em universidades no exterior. E foi naquele ano que ele avaliou a possibilidade de transferir para uma outra universidade, porque ele viu que a Illinois Tech já tinha dado muita coisa para ele, né, de positivo, transformado ele em um candidato ainda mais interessante, mas ele viu que talvez conseguiria ir para uma outra faculdade, fazer uma transferência interna para uma faculdade ainda melhor academicamente. E foi o que ele fez. Ele fez o processo de transferência, aplicou para algumas faculdades e conseguiu entrar na Johns Hopkins, que, como a gente falou, é a 12ª melhor faculdade de engenharia dos Estados Unidos. Então, isso é só para trazer e mostrar para vocês, né, que o ITEC, como a gente falou lá atrás, é um aluno considerado normal, média 7, SAT na casa dos 1.100, TOEFL 90, que aparentemente, né, alguns alunos podem achar que ele não conseguiria entrar em uma baita faculdade no exterior, mas vocês viram que já estando lá ele conseguiu ampliar essas opções, e então não só alunos, né, de alto nível acadêmico conseguem entrar em excelentes universidades, mas também alunos, né, que conseguem começar o seu caminho de uma forma positiva, futuramente podem, inclusive, entrar nessas grandes universidades. Então, é lembrar dessas portas abertas para o futuro, né, de que muitas universidades existem no exterior para que os alunos possam ter essa opção de escolha e façam um processo de candidatura junto com os vestibulares, se quiserem, para que lá na frente possam escolher. Até fazendo um paralelo em relação ao Brasil, a gente tem acompanhado, inclusive, uma tendência de muitas faculdades aqui do Brasil que já estão mudando o seu modelo de avaliação e admissão dos seus alunos. Então, a gente tem visto os nossos alunos que estão se preparando para o processo seletivo no exterior já estão preparados para esses novos modelos de admissão em faculdades brasileiras. Que algumas já estão pedindo carta de motivação, fazem dinâmica de grupo, entrevistas. Então, é algo que também contribui para esses novos modelos de entrada e de admissão em faculdades brasileiras. Agora, colocando um pouco de perspectiva, né, em relação ao processo de seleção de universidades, dado que é um fator bem importante de avaliar, né, a definição e quais faculdades são as melhores para cada estudante. Quando nós trabalhamos com os nossos alunos, nós avaliamos sempre de uma forma muito ponderada o aspecto acadêmico, pessoal, mas também o financeiro. Então, o nosso papel com o aluno é ter certeza que a lista e a definição de quais serão as faculdades vai ser muito de acordo com o potencial de cada um também.
Baseado nisso, nós avaliamos todas as chances de admissão de cada faculdade para cada aluno e conseguimos calcular, inclusive, aproximadamente as chances para cada universidade. Isso se baseia dentro da nossa banco de dados já daqui para fora. No quesito financeiro, nós sempre alinhamos com cada aluno e família também qual é o norte ou o teto, se for necessário, financeiro, para que a viabilidade de bolsa também seja avaliada nessas opções de faculdades recomendadas. Aqui, como vocês podem ver, né, a variação de valores, né, de universidades, e sempre contando já com o custo básico de vida dos alunos, né? Dentro da nossa base de dados hoje daqui para fora, que são os resultados anteriores dos nossos alunos, e aonde todo ano, inclusive, nós alimentamos essa base com novos resultados dos alunos daqui para fora, a gente consegue ter uma boa avaliação e comparação com cada estudante diante dos resultados anteriores dos alunos brasileiros que já aplicaram para as centenas de faculdades dentro do nosso programa. Então, com isso, a gente consegue ter uma assertividade muito grande e avaliando caso a caso, faculdade por faculdade, para assim chegar e orientar cada aluno. Quando for necessária a aplicação para a bolsa, nós sempre consideramos se a faculdade vai ter bolsa ou não, ou se a faculdade não tiver bolsa e estiver fora do orçamento da família, já descartamos aquela opção, buscaremos outras opções que com bolsa possam chegar dentro do teto da família. Sempre quando a faculdade oferece algum tipo de bolsa, também é avaliado qual é o tamanho da bolsa, para saber se chega dentro do teto da família e também quais são os requisitos para aquela bolsa, para saber se o estudante teria ou não condições de aplicar para aquela bolsa necessária. Muitas das bolsas são dadas por mérito acadêmico, notas da escola, provas, SAT, ACT, e por necessidade financeira também. Aqui alguns dados da nossa última turma de 2022, agora, né, que está prestes a embarcar agora em agosto, 55% dos nossos alunos que aplicou para algum tipo de bolsa, conseguiu alguma bolsa. A média foi de $20 mil ao ano, totalizando aí 130 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. A distribuição dessas bolsas que foram dadas, desde bolsas de 10, 20 até mais de 50 mil dólares ao ano. E aqui alguns resultados dos nossos alunos que obtiveram bolsa também na turma de 2022 e também turma que conseguiu bolsa por mérito acadêmico na turma de 2022 e os alunos artísticos. Aqui 2 exemplos dos nossos alunos que, pelo seu portfólio artístico, conseguiu algum tipo de bolsa. Então, trazendo essas informações, essa fase que é muito fundamental na seleção, na pesquisa, estratégia de aplicação, chances de admissão com bolsa, se necessário, é fundamental para o sucesso do projeto e admissão no exterior. É um aspecto que nós trazemos muita bagagem, experiência, muito know-how para direcionar cada aluno, cada família nessa definição do que é melhor para cada um. Então, finalizando aqui a nossa apresentação, vou deixar aqui no nosso chat o link para a nossa análise de perfil. Tem aqui o nosso contato também, caso vocês queiram agendar um plantão ou um atendimento conosco. No chat, vocês podem entrar direto na nossa agenda ou fazerem aqui a nossa análise de perfil também. Tem o link aqui direto para análise de perfil. Então, vou agora, se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, podem colocar aqui no chat também, que eu consigo responder. Bem, acho que não temos dúvidas por hoje. De novo, tem o nosso contato, né, a nossa análise de perfil, agenda já online para vocês marcarem uma conversa direto conosco. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação de hoje, né, aproveitado aí um pouquinho de inspiração dos nossos alunos, conhecido um pouquinho da história de cada um deles, e espero revê-los num próximo encontro. Muito obrigada pela companhia de vocês e até uma próxima. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Opa, tem uma pergunta aqui. Ricardo, sim, pode, se você está no Gap Year, pode entrar na mentoria, Ricardo, sem problema. Faz uma análise de perfil que a gente já entra em contato com você. Acho que era isso. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau.